Mas compartilha pra gente um pouquinho, Patrícia, da sua história, da sua vida, o que te trouxe até aqui. Nossa, que bacana. Então vamos lá, né? Assim como todo bom brasileiro, eu não tive educação financeira também, venho de uma família simples, mas não tenho uma história triste, né? Às vezes as pessoas têm, né? Ah, uma história triste. Não tem uma história triste, vim de uma família bem estruturada, nós não tínhamos luxo, mas meu pai nunca nos privou de boas experiências, sabe? Então, assim, nós morávamos de caseiro, então a minha infância toda foi numa chácara, pertinho da praia. Então, assim, a gente teve uma vida muito legal, muito divertida, assim, para uma criança, né? Então, e eu sempre observei muito ali, né, os meus pais, a maneira como eles lidavam com o dinheiro, principalmente o meu pai. Com o passar do tempo, eu acho que eu copiei provavelmente o meu pai. Naquele livro Segredos da Mente Milionária, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o nosso modelo mental de dinheiro ele é formado até ali os 12 anos, com base nas experiências que a gente enxerga, que a gente vive. E aí, provavelmente, eu copiei ali a maneira como o meu pai lida com o dinheiro. Então, meu pai sempre foi muito seguro, muito reservado, né, com as coisas. E aí eu fui seguir assim. Só que, né, assim como alguns brasileiros também, eu já me endividei, não se engane, hoje eu estou educadora financeira, mas eu já me endividei. Mas assim, resumindo, né, a minha história, uma pessoa inconformada, né, com a condição que eu fui conhecendo aos poucos, quando eu comecei a estudar educação financeira, que eu me dei conta de como o Brasil era um país de endividados, como o Brasil era um país que não tinha educação financeira, e eu falei, caramba, como assim, né? Eu preciso falar sobre isso com as pessoas. E aí todo esse processo, né, que a gente vai contar no decorrer aqui, me trouxe onde eu estou. Comecei a estudar, me dedicar, fiz uma transição de carreira, deixei uma carreira de 16 anos na área de suprimentos, deixei um legado de 22 anos no CLT, pedi conta para me dedicar a dois grandes projetos. Projeto número um, a minha família, né? Eu tinha esse desejo de ser uma mãe mais presente, de ser uma esposa mais cuidadora, né, do lar, uma educadora mesmo do lar. Então, o projeto número um, sair do CLT para cuidar mais da minha família e das famílias dos meus mentorados, né? Eu já venho atendendo aí desde 2018, conciliei 3 anos com o CLT, e aí depois deixei para poder seguir aí esses dois grandes projetos. A minha família e a família dos meus mentorados. Olha, já é uma história que daria talvez aí um outro projeto, porque acho que tem muita gente pensando ali, digamos, em largar a CLT, digamos assim, e ter uma independência de tempo maior, né? E que legal também você trazer o depoimento de, digamos, que queria ter mais tempo para ser mãe também, né? Que às vezes, não sei se é até difícil colocar essa expressão hoje, né, Patrícia? Mas às vezes está sendo até mal visto, né? A pessoa que diz que quer ter tempo para ser mãe, né? Sim, sim, né? Acaba que toda essa mudança que nós mulheres passamos aí, né? A gente passou a ter voto, né? Voz para votar, para fazer faculdade, para ir para o mercado de trabalho, para concorrer, né? Por mais que não seja igualmente, mas assim, com os homens, a gente ter cargos, a gente poder ser líder, ser CEO, por que não? Sim, Trabalhar fora, tem nada de errado, né? sim. Só que quando a gente pensa em voltar um pouquinho atrás e talvez ser muito mais parecida com a minha avó do que com a CEO do Nubank, aí existe sim, sabe, as pessoas olharem para você e falar, mas caraca, você é doida, tipo, vai largar tudo. Então, depende do ponto de vista, né? Para mim não foi largar, porque o projeto de educar o meu filho, estar próximo, de cuidar do meu lar, para mim era um projeto muito maior do que estar numa grande empresa como eu já estive. Eu também fui líder de uma equipe grande, a gente comprava para o Brasil inteiro, passava milhões de reais a minha responsabilidade, mas aquilo passou a não fazer sentido, sabe? Quando você ganha muito bem e você olha para aquele dinheiro e você olha para sua família e fala: caraca, esse dinheiro não está fazendo muito sentido. Então, por isso que eu fiz essa mudança, mas eu acho que dá um outro podcast sobre Sim, transição de carreira, porque, sim. assim, ao mesmo tempo que algumas pessoas enxergam essa ação como algo, nossa, você é doida, vai largar 16 anos de carreira,
ao mesmo tempo tem a contrapartida de outras mães que me procuram e falam, poxa, eu queria muito viver essa experiência, Patrícia. Como que você se planejou? Como que você se organizou? Como é que você consegue hoje não trabalhar de manhã? Porque como é que é a minha rotina, né? Eu não trabalho de manhã. De manhã eu cuido do meu lar, do meu filho, a gente faz dever de casa junto, eu levo para o jiu-jitsu, a gente brinca. Então, assim, eu faço almoço, eu lavo roupa. Então, assim, a minha parte da manhã é voltada 100% para os cuidados da minha família. E aí eu trabalho à tarde e à noite, né? Então, muitas mães me procuram querendo saber como que você conseguiu se planejar, e foram 7 anos de planejamento para que eu pudesse estar aqui agora falando isso para você. Que legal. A gente vai marcar outro podcast para a Patrícia contar só esse pedacinho da história dela aqui com a gente. Isso aí.